Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que eu entendo que é a vontade de Deus de falar conosco. Você achou Gênesis capítulo de número 26? Amém? Nós temos aprendido aqui na igreja que a Bíblia é um livro realmente extraordinário. E eu tenho visto que a Bíblia não só é um livro extraordinário, mas ele é capaz de uma maneira maravilhosa, falar da nossa vida. E eu vejo assim, como a Bíblia consegue ser eficiente nessa coisa de falar da gente, nessa coisa que ela se propõe a fazer. A Bíblia se propõe a nos dar um caminho, nos dar uma orientação, nos cobrir de direção, de conselhos. E como que a Bíblia é eficiente nisso que ela se propõe a fazer. E hoje eu quero caminhar com você por uma história muito interessante, que é a história de um patriarca muito esquecido, que é o patriarca Isaac. Isaac é muito pouco lembrado na Bíblia, na igreja. Na realidade, a gente lendo a história de Isaac, parece que ele é uma pessoa um pouco apagada, um pouco assim, distante do que foram os outros patriarcas. E nós encontramos o Isaac quando criança, em torno ali de seus 12 anos, sendo oferecido como sacrifício no monte pelo seu pai Abraão. E aí nós conhecemos essa história. Possivelmente ele foi oferecido no Monte Sião pelo seu pai Abraão, e o anjo segura a mão do seu pai, mas depois a gente não lembra de outra história, a não ser o dia do casamento de Isaac, que remonta à história do casamento da igreja com Cristo Jesus. Geralmente Isaac não parece ser um referencial para nós, mas quando a Bíblia diz que Isaac é o filho da promessa, na realidade ele tem muito a falar por nós, porque na realidade nós também somos filhos de uma promessa. Nós somos resultados de uma promessa feita por Deus, por intermédio de Jesus Cristo ao mundo, e nós, os gentios, somos todos filhos de uma promessa. Deus tem bênçãos reservadas àqueles que sofrem a influência da fé. Deixa eu explicar melhor para você. A gente olha para a vida de Isaac e a gente não vê muita coisa bonita na vida de Isaac. A gente não vê um destaque de fé, um destaque de poder, um destaque de obras, porque Isaac levou uma vida muito, vamos dizer assim, abençoada. Ele levou uma vida muito natural, não houve nenhum sobressalto, não houve nenhum momento estranho, não houve nada esquisito, não houve nada sobrenatural, nenhum fogo caindo do céu, e ele levou uma vida muito natural. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que ele é o filho da promessa, nós vamos entender uma coisa muito interessante. Toda a fé que Abraão, seu pai, viveu em Deus, foi para Isaac uma bênção. E eu gostaria de lembrar isso a você, que Deus tem bênçãos reservadas para nossa descendência quando nós sofremos pela fé. Às vezes nós olhamos a nossa vida e a nossa situação, e nós olhamos para essa situação sempre com maus olhos. Por que eu tenho que sofrer isso? Por que eu tenho que padecer isso? Por que eu estou passando por isso? E quando eu olho a vida de Abraão e logo depois a vida de Isaac, eu percebo que o sofrimento na vida de Abraão foi favorecimento na vida de Isaac. E eu hoje olho para a minha família, e eu já contei diversas coisas que aconteceram na minha família, e hoje eu olho para a minha família e eu vejo que a minha família hoje vive, no caso eu e meus irmãos, a gente vive um resultado da vida que foi do meu pai. O meu pai foi um homem que sofreu muito pela fé, foi um homem que pagou um preço muito alto pela fé, e foi fiel em todo esse tempo que ele se propôs a servir a Deus. E toda aquela luta que meu pai viveu na sua mocidade se reflete hoje nos filhos como bênção. E eu tenho certeza que muita coisa que eu vivo no ministério, todos os sucessos que eu tenho no ministério, são resultados, reflexos daquela vida de fé que o meu pai teve. É como se Deus tivesse assim misericórdia de mim, porque o meu pai foi um homem fiel. Eu gostaria que você começasse a entender então a vida de Isaac, e como é representativo para nós olhar para Isaac e ver ali o resultado da vida de um pai que foi fiel, o resultado de uma vida de um pai que se entregou, que buscou o Senhor. Tudo o que você está passando hoje vale a pena pela sua família. É baseado naquela palavra que o apóstolo Paulo disse ao carcereiro: se você crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Observe que o apóstolo Paulo não fala da necessidade da fé na casa. Ele diz: se você crê, você será abençoado pela sua fé, mas a sua casa também será influenciada pela sua fé. E aquilo que você vive hoje se reflete na sua família, se reflete na sua casa amanhã. Eu tenho 2 irmãos muito prósperos. São 2 irmãos que eu poderia dizer
quase ricos, classe média alta. E eu vejo que a prosperidade desses meus dois irmãos é fruto da vida sofrida de fé do meu pai. E esses meus irmãos hoje recebem aquilo que o meu pai plantou. E isso para mim é um grande alívio, porque hoje eu também vivo uma vida de fé. E eu tenho buscado servir ao meu Deus com fé. E o meu alívio é saber que eu estou semeando para os meus filhos colherem amanhã. E as gerações, à medida que as gerações descendentes daqueles que creem vão aparecendo, a gente vai vendo uma vida mais próspera e mais abençoada, e mais próspera e mais abençoada. O primeiro presidente americano era neto de pastores americanos que foram mortos por índios, por apaches. E o primeiro presidente americano amado, George Washington, ele foi neto de pastores evangélicos que morreram na pregação do evangelho. E o que eu vejo nisso é que a descendência está sempre sendo abençoada, e a outra descendência mais abençoada. Descanse no Senhor. Se você recebeu o Senhor há pouco tempo, se você recebeu o Senhor na sua geração, se a geração dos seus pais não receberam o Senhor, você verá isso na vida dos seus filhos. Se você é filho de geração crente, você verá isso na sua geração. Se você é neto de geração crente, você verá isso na sua geração. Esteja fiel no Senhor. Logo, a história de Isaac é uma história maravilhosa. É uma história que vai nos ajudar muito. E eu quero falar de uma passagem da história de Isaac que aparentemente não parece ter muita importância. É um momento em que ele vai ao lugar onde o seu pai foi, onde Abraão foi, e ele começa a cavar poços que o seu pai havia cavado anteriormente. E essa história fala de lutas, de conflitos que houve entre Isaac e as pessoas que se achavam donas daqueles poços. E nós vamos ver então Gênesis capítulo 26, primeiro verso 1. Amém? Sobreveio à terra uma fome, além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 12. Semeou Isaac naquela mesma terra, ou seja, na terra que seu pai semeou, a terra seca, e colheu naquele mesmo ano, ou seja, no ano da seca, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Versículo 13. Engrandeceu-se o varão, ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha uma possessão de ovelhas e de vacas e de muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Todos os poços e os servos que o seu pai tinha cevado nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac foi-se dali e se assentou no vale de Gerar. Guarda isso. Ele sentou-se no vale de Gerar e habitou lá. Tornou Isaac e cavou os poços d'água que cavaram seu pai Abraão, e que os filisteus taparam depois de Abraão, e chamou pelos nomes que seu pai deu. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso se chamou o nome daquele posto Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também brigaram com ele, pelo que se chamou o nome do segundo poço Sitná. E partiu dali e cavou outro poço, e não brigaram com ele, por isso chamou aquele lugar de Reobote. E disse: porque agora se alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a semente por amor ao seu pai. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Abimeleque veio a ele a Gerar com Assuate, seu irmão, e Ficol, príncipe dos exércitos, e disse-lhe: Isaac, por que vieste a mim, pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós? E eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo pelo que dissemos. Haja agora juramento entre nós e ele, e faça concerto contigo, que não nos faça mal, como nós também temos tocado, como te fizemos somente o bem e te deixamos em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete, comeram e beberam, levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaac e despediram deles em paz.
E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram acerca do negócio do poço que tinha cavado, e disseram: temos achado água. E chamou-o de Sebá. Por isso o nome daquela cidade é Beer-Sebá até hoje. Senhor, está aqui a Tua palavra posta diante de nossos olhos, de nossos ouvidos, e nós esperamos que a Tua voz venha, Senhor, de maneira suave aos nossos corações. Nós não queremos sair daqui nem ouvir essa palavra, Senhor, e deixá-la para trás como se ela fosse infrutífera. Nós queremos levá-la conosco, Pai, porque sabemos que de alguma forma o Senhor vai falar hoje, ainda que seja numa frase, ainda que seja numa palavra, de alguma maneira extraordinária o Senhor falará hoje. E nós estamos aqui, ó Deus, abertos para ouvir a Sua voz. Estamos, ó Deus, prontos para ouvir ao Senhor, estamos preparados para ouvir a Tua voz. Nós deixamos nossa casa, enfrentamos chuva, enfrentamos o frio, porque queremos ouvir a Tua voz, e não importa para nós a situação do clima, o que importa para nós é que o Senhor fale conosco. Estamos prontos e dispostos a ouvi-lo, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que hoje, filhão, você já procurou um copo d'água. Estou certo? Todos nós, de alguma maneira, hoje fomos atrás de um copo d'água. E se não foi água, foi um copo de um líquido qualquer. Você já procurou alguma coisa para matar a sua sede. E durante todo o dia, de alguma maneira, a gente está sempre procurando um copo d'água. Eu já não sei se você já passou sede na sua vida. Se você já sentiu sede, vontade de beber água e não teve água para beber. Se você já viveu esse momento, você sabe o quanto que é difícil sentir sede e o quanto que é muito mais difícil, Julimar, sentir sede do que fome. A fome, a gente aguenta a hora de comer. Eu já trabalhei secularmente e no meu trabalho eu não tinha hora de almoçar. Já almocei às 5 horas da tarde, às 7 horas da noite, já almocei à meia-noite. Já passei o dia sem almoçar e fui almoçar no outro dia às 2 horas da tarde, sem janta e sem coisa nenhuma. A janta a gente aguenta esperar, mas a água faz uma falta. E o interessante é que à medida que a água vai faltando, quanto mais falta, pior fica. E a gente vai sentindo uma agonia, uma angústia, uma necessidade. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Bocaiúva, eu sofri demais, porque eu estava acostumado em BH a ver chuva sempre que fazia calor. Fazia calor um dia, 2 dias, 3 dias, vinha uma nuvem e chovia. Fazia calor 2 dias, 3 dias, 4 dias, vinha uma nuvem e chovia. Eu cheguei aqui, começou a fazer calor 1 mês, 2 meses, 3 meses, cadê a água, gente? E eu comecei a sentar na varanda da minha casa, eu morava ali no Zumbi, e eu sentei na varanda da minha casa e comecei a chorar. Literalmente chorar mesmo. E eu comecei a falar com Deus: Deus, pelo amor de Deus, manda água. Manda água, eu não aguento esse lugar seco demais. E aquela terra seca, aquele ar seco, aquela poeira vermelha. E eu, meu Deus, que lugar seco é esse? Eu me lembro que eu li no noticiário, no jornal, que havia morrido algumas centenas de milhares de cabeças de vaca aqui. Eu falei: meu Deus, eu vim parar no deserto do Saara. Isso não é do Senhor, não. E eu sei que sobreviver sem água é muito mais difícil que sobreviver com fome. Por isso que a palavra de Deus, ou talvez por isso a palavra de Deus fale tanto de água e da importância da água. Eu vi um documentário num canal de TV, Discovery Channel, e ali falava sobre um documentário sobre a possibilidade do mundo acabar sem água. E o interessante é que eles fizeram o mundo acabar nesse documentário e botaram um grupo encenando essa situação, e acabou o gás. E aí tudo bem. E acabou a comida, e começaram a racionar a comida. E aí tudo bem, mas na hora que acabou a água, meu filho, esse negócio deu um balaio de gato. E esse fim do mundo virou um inferno. E eu comecei a perceber naquele documentário que a maior falta do ser humano é água. O nosso corpo é em maior parte construído ou constituído de água. O nosso planeta é 2/3 água. Logo, tudo que a gente precisa envolve água. E o texto que nós lemos fala de água. Em outras palavras, o texto que nós lemos fala de uma coisa muito importante, mais importante do que a sede. Porque se você ler sobre água na Bíblia, você vai ver que a água ela não tem um fundamento apenas de matar a sede, mas ela tem um fundamento de sustentabilidade de tudo, né? Na Bíblia, a falta de água para Israel era símbolo de promessa. Quando o povo de Israel estava no deserto, a promessa era água. E o cumprimento de Deus na vida das pessoas era mandar água. Na realidade, a grande preocupação, se Deus era Deus, se cumpria quando Deus mandava água. Quando a rocha dava água, quando a rocha deu água por 2 vezes, ou quando Deus mandava essa água de alguma fonte encontrada no deserto. A água era símbolo de um Deus de promessa.
O Deus que deu promessa manda água. Já quando a gente lê isso em Eliseu, no capítulo 2, e ele encontra uma fonte de águas amargas, uma fonte que se chama Mara, que quer dizer amargo, e a palavra de Deus ali, ela mostra um símbolo de água como a presença de vida, ou a presença de um Deus transformador. A água ganha um símbolo muito diferente. E com Jesus, a água tem um símbolo do Espírito Santo. Ninguém entra no céu sem nascer da água e do Espírito. E o símbolo da água é o Espírito Santo de Deus. Agora eu queria chamar a atenção de vocês para algum detalhe nesse texto, antes de eu passar para a mensagem propriamente dita. O primeiro detalhe é que esse texto fala de Isaac. Isaac é filho da promessa. Então esse texto está falando de ameaças a alguém que recebeu uma promessa. É o primeiro detalhe que eu chamo a sua atenção. O texto fala de Isaac. Isaac é filho da promessa. Quando nós vemos ameaças a Isaac, nós estamos vendo o mundo conspirando em ameaças àquele que recebeu promessa. E eu sou capaz de dizer que esse texto tem muito mais a ver com você do que você imagina, porque na realidade você é filho de promessas. Quando nós aceitamos Jesus e recebemos Jesus, uma das primeiras coisas que Deus fez foi dar promessas. A Bíblia está carregada em promessas. Há mais de 1000 promessas na palavra de Deus ao seu povo. A Bíblia está cheia, recheada de promessas para nós. Nós somos todos filhos de promessa. Estamos todos aqui porque Deus nos prometeu alguma coisa. Ele nos prometeu o céu, a vida eterna. Ele nos prometeu 100 vezes mais nessa vida. Nós somos filhos da promessa. E esse texto fala de uma conspiração contra o filho da promessa, que era Isaac. O segundo detalhe está no versículo 1, que fala que havia seca naquela terra, fome. Então a segunda coisa que eu chamo a sua atenção é que a ameaça é de escassez. O inimigo sempre provoca o filho da promessa, trazendo escassez àquilo que compõe a promessa. Faltar alguma coisa é sempre associado a uma tentação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem uma promessa, a primeira coisa que o diabo quer fazer você sentir é falta. Quando o crente sente falta, ele começa a perceber ou a entender que o seu Deus é um Deus mais ou menos. Quando o crente começa a perceber que falta alguma coisa, ele começa a entender que esse Deus não é um Deus tão completo. O inimigo então tenta provar a gente, Rosa, tentar a gente nas faltas, naquilo que me falta. A terceira coisa que eu chamo a sua atenção é que o texto fala no versículo 13 que ainda que houvesse seca, Deus prosperou Isaac nas faltas e nas necessidades. O que eu vejo aqui e o que eu quero aplicar a você é que ainda que você esteja sentindo falta e ainda que te falte aquilo que é essencial, a promessa de Deus se cumprirá na sua vida, porque para Deus não há faltas. Diante dos nossos olhos falta alguma coisa, falta dinheiro, falta um bom trabalho, falta saúde, falta disposição, mas aos olhos de Deus não falta nada, e Ele fará na sua vida o que Ele prometeu, ainda que falte alguma coisa. A quarta coisa que eu vejo nesse texto está no verso 14, que fala que a bênção de Isaac era visível. Multiplicou-se as ovelhas, as vacas, e aquilo levantou inveja dos filisteus. E o que eu aprendo aqui é que Deus, quando nos abençoa, invejas levantam-se ao nosso redor. E deixa eu chamar a sua atenção, principalmente concernente à nossa igreja. A nossa igreja tem uma história de 10 anos de paz, e eu glorifico a Deus por isso. Nesses últimos 10 anos, a Igreja Batista Central tem vivido paz. E essa paz tem promovido um rebanho saudável. Um rebanho que está em paz é um rebanho que come e dorme. É um rebanho que engorda. É um rebanho que bebe água e se sacia. Agora eu gostaria que você entendesse que paz, prosperidade e bênção na vida do crente levanta inveja de fora. E inveja de fora significa inimigos que conspiram contra você, que vão fazer alguma coisa para te derrubar, que vão fazer alguma coisa para acabar com a sua felicidade. Uma coisa que às vezes você não está abrindo os seus olhos é que muito da insegurança, da insatisfação, daquele dia que você acorda sem razão nenhuma, você está desanimado, é seta, é oração contrária, é obra maligna, é inveja. Mas pastor, as pessoas não têm por que invejar de mim se eu estou numa luta lascada. Bem, você sabe da sua luta. As pessoas que veem a sua bênção só sabem da sua bênção. Você sabe do quanto você tem que ralar para chegar onde você está. Mas a pessoa que vê você só vê onde é que você chegou, não vê a luta que você travou.
as pessoas tendem a invejar e a ministrar contra a sua vida. E coisas que às vezes a gente não quer aceitar e acreditar, que haja no meio da gente pessoas que sintam inveja de nós. E esses dias o Senhor me mostrou claramente como isso é real. E eu gostaria de abrir os seus olhos hoje, tirar as escamas dos seus olhos. Não há razão para você acordar desmotivado com Deus, se Deus tem te dado tudo. Aí a pergunta é: por que eu tenho acordado desmotivado? A resposta é simples: o inimigo está semeando enquanto você dorme. As setas estão sendo jogadas para você, porque se você, debaixo de bênção, enxerga problemas, você se desanima. O inimigo está tentando fazer você olhar para o lado contrário. E a quinta coisa que eu vejo nesse texto, antes de entrar na mensagem, é que o verso 15 fala que os filisteus começaram a entulhar todos os poços que os judeus abriam. O povo de Israel abria um poço, o filisteu ia lá e entulhava. Eles abriam um poço, eles iam lá e entulhavam. E o que eu aprendo aqui? É que crescimento de Deus pode fazer a inveja, e a inveja das pessoas pode fazer elas trabalharem contra você, ao seu desfavor, tentando impedir a sua vida. Bem, a grande mensagem nessa história de um homem abençoado prosperando e as pessoas com inveja dele, de um homem abençoado tendo lutas porque ele é filho de promessa, e o mundo espiritual se torna real, porque às vezes a gente entende que o mundo espiritual é só anjo voando, mas na realidade o mundo espiritual se transforma em coisas físicas que você pode pegar, porque o inimigo transforma essa realidade para te desmotivar. A grande mensagem de toda essa luta, de todo esse conflito, é como reagiu Isaac diante de tudo isso. E é exatamente isso que fala muito para nós hoje. O inimigo tem visto que você é filho de promessa, há a promessa de Deus na sua vida. O inimigo tem inveja da sua prosperidade, da sua pequena felicidade. A inveja é uma coisa tão estranha, que no dia que o sujeito está mal e vê alguém abraçado com alguém, ele deseja o mal para esse alguém pelo simples abraço. O dia que o sujeito está mal e vê alguém com amigos, com amizade com alguém, ele se sente invejado por isso. E a gente não consegue entender essas coisas. O grande problema é como nós estamos reagindo à investida do inimigo. Como é que você está reagindo quando o inimigo se levanta contra você gratuitamente? Como é que você está reagindo quando você acorda desmotivado? Quando é que você está reagindo quando você acorda com notícias negativas de inimigos contra você? Essa é a mensagem de hoje. Como Isaac se comportou diante da inveja dos seus inimigos? Como Isaac reagiu diante da resistência dos seus inimigos? Que erros ele cometeu? E o que eu posso aprender com esses erros? E eu gostaria de começar fazendo você entender que os lugares na Bíblia são reveladores. Os nomes que estão na Bíblia, eles revelam alguma coisa muito grande, muito poderosa. A lei da física determina que toda ação provoca o quê? Uma reação. Logo, qualquer ação do inimigo tende a provocar em nós uma reação. Se alguém faz alguma coisa, a tendência é a gente reagir. Mas se você reage, isso se transforma em uma ação sua contra o inimigo. Isso provoca no inimigo uma reação. Então deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim. Se você reagir corretamente diante da luta, os problemas acabam. Se você reagir erradamente diante da luta, aquilo vira uma bola de neve, porque você reage, o inimigo reage de volta. Você reage, o inimigo reage de volta. E a intenção do inimigo é que você reaja mal. Se você reagir mal diante da dificuldade que você está passando agora, você vai promover uma reação do inimigo de volta. E a reação de volta, se você reage de novo errado, vai promover outra reação de volta. E sempre será assim. Amém? Mas se você reagir corretamente, você vai promover no inimigo uma inquietação e ele destrói a ele mesmo. A palavra de Deus diz que quando nós reagimos com misericórdia, com paz, quando nós perdoamos o nosso inimigo e quando nós reagimos debaixo da direção de Deus, nós amontoamos brasas na cabeça do inimigo. Então aquele que sente inveja, ele não sabe como fazer, porque você não reage, você não revida, você não vira o inimigo, você vira alguém mais forte do que ele, e aquela luta dele fica contra ele mesmo, e ele se autodestrói. Então vamos aprender que todas as palavras que nós lemos agora têm um significado, e as reações de Isaac vão provocar reações no inimigo, e ele vai ensinar para nós como reagir corretamente. Amém? Amém.
Vamos ver a primeira reação de Isaac no versículo 17. Olha para mim. O povo filisteu sentiu inveja da prosperidade de Isaac e começaram a entulhar os poços de Isaac. Veja bem, o rebanho de Isaac precisava de água, era o mesmo que atrapalhar a prosperidade dele. Amém? A primeira reação de Isaac à ação do inimigo foi fazer um acampamento num lugar que se chama Gerar. Na realidade, a pronúncia hebraica é Gerar. A primeira reação de Isaac, quando o inimigo começou a entulhar os poços dele, foi fazer uma habitação, mudar de lugar e ir para um lugar chamado Gerar. Então Isaac foi-se dali, fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. Observe, olha para mim. Quando o inimigo começou a perseguir a Isaac, ele teve uma reação. Como é que você está reagindo? Como é que o inimigo está fazendo você reagir? Ele te provoca, ele te atiça. Como é que você reage? Isaac reagiu. Ele saiu daquele lugar que o inimigo estava provocando ele, foi para um lugar chamado Gerar. Ah, pastor, e daí? E daí que a palavra Gerar significa inimizade. Olha como a Bíblia fala com jogo de palavras. Quando o inimigo começou a provocar Isaac, ele armou a sua casa na inimizade, em Gerar, contrariando todos os princípios de Deus. Ele, quando foi provocado, ele resolveu promover a inimizade. Em outra palavra, ele disse assim: eu não vou aceitar isso. Eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou crente, mas não sou idiota. Há uma promessa de Deus sobre a minha vida, mas eu não sou idiota. Se esses filisteus querem inimizade comigo, eu também quero. E a Bíblia diz que ele acampou todo o seu povo, toda a sua propriedade na terra da inimizade. É o que significa a palavra Gerar. Então ele está dizendo: ah é? Então vocês vão ver. Vocês querem vir contra mim? Eu vou contra vocês também. Vocês querem me atiçar? Eu vou atiçar vocês. E a primeira coisa que Isaac me ensina com essa história é que eu nunca devo acampar a minha vida, as minhas coisas, os meus bens, as minhas propriedades, as pessoas da minha casa. Acampar significa fazer morada na inimizade. Ele foi exatamente morar na pior opção. A pior opção para quem tem promessas é fazer inimizade. Acampar significa estar determinado a morar ali. E é interessante ver como a Bíblia fala com as palavras. E geralmente nós classificamos os erros espirituais como prostituir, mentir, adulterar. Mas lá em Gálatas 5,19 diz assim: as obras da carne são manifestas. E no verso 20 diz: entre elas estão inimizade, contenda, ciúme, ira, facção, dissensão, partido. Olha que coisa interessante. As obras da carne são inimizade, briga, contenda, ciúme. E a primeira coisa que Isaac fez depois de provocado foi fazer inimizade. Do que a Bíblia está falando para a gente? De que a inimizade é exatamente a reação que o diabo espera que você tenha das pessoas que te perseguem. O que a Bíblia está dizendo é que a inimizade é exatamente a obra contrária à obra do Espírito na vida de alguém. O crente espiritual promove reações espirituais. O crente carnal promove reações carnais. E a Bíblia diz em Gálatas 5:19: as obras da carne são vistas. Verso 20: entre elas inimizade. O que Isaac fez foi exatamente ir para o lugar onde Deus espera que você não vá na hora que alguém te provoque: inimizade. E o mais interessante, ele foi lá naquele lugar e, pasme você, ele cavou 3 poços. Mas e daí, pastor, o que quer dizer isso? Para mim não quer dizer nada. Eu já aprendi que Gerar significa inimizade, e que a primeira reação de Isaac quando provocado pelo inimigo foi acampar na inimizade. Mas agora ele cava 3 poços. Deixa eu te explicar para você o que significa cavar poços. Primeiro, significa buscar aquilo que eu necessito. Então ele começou a buscar o que ele precisava na inimizade. Olha para mim, filhão. Ele começou a cavar e a buscar aquilo que ele precisava na inimizade. A segunda coisa significa que os poços abertos eram para saciar a sua sede, para ele beber. Em outras palavras, ele começou a cavar, buscar a sua necessidade
no lugar da inimizade, e depois ele começou a saciar a sua sede na inimizade. Terceira coisa é que quem bebe inimizade vai se encher dela. E o que eu aprendo aqui é que quanto mais eu cavar na inimizade, mais eu criarei inimizade. Mas vamos aprender com os poços que Isaac cavou em Gerar, que significa inimizade. Vamos aprender? Primeiro poço está no verso 20. E os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaac por esta água, e aquele poço se chamava Ezeque. Deixa eu dizer para você o que significa Ezeque. O primeiro poço que se cava em Gerar, na inimizade, é Ezeque. Ezeque significa luta. Olha que mensagem maravilhosa que Deus está dizendo. Não espere você que quando o inimigo te provoca e você revida com inimizade, que você vai encontrar outra coisa diferente de luta. Porque ele cavou e achou que ele foi beber. Se eu cavei na inimizade, eu vou achar uma água lá que se chama luta. Querido, o primeiro poço da inimizade é briga. O primeiro poço da inimizade é contenda. Você percebe o que Deus está querendo dizer para você hoje aqui? Não se pode esperar outra coisa na inimizade a não ser contenda. O inimigo provoca uma pessoa da sua casa contra você. Se você faz inimizade, a primeira coisa que você vai colher? Contenda. O inimigo provoca alguém do seu trabalho contra você. A primeira coisa que você vai colher? Contenda. O inimigo pega os seus amigos e provoca eles contra você. O que você tem que abrir os seus olhos é que eles não estão agindo por eles. Não faça inimizade. Eles não estão agindo por eles. Essa luta não é contra carne nem sangue. Lembre-se disso. Não faça inimizade. Mantenha a paz com todos. A palavra de Deus diz em Provérbios 15, 18: o homem iracundo suscita brigas, mas o homem longânimo apazigua a luta. Olha que mensagem maravilhosa. O homem iracundo é aquele cara invocado. O invocado, ele só gera contenda, mas o paciente acaba com a luta. Romanos 12, 18: se for possível, tenha a paz com todos os homens. Deixa eu dizer uma coisa para você muito interessante que eu tenho passado nesses dias. A gente contratou um serviço aqui na igreja esses dias. E o camarada me deu 20 dias para acabar o serviço. Já tem 21 que ele não vem. Já tem 21 que todo dia eu ligo para ele e ele manda um dia depois, 2 dias depois. Mas ele não deixa de ligar para pegar o dinheiro dele. Mas para fazer o serviço ele não faz. Aí outro dia eu conversava com o Valdemar. Aí o Valdemar falou assim: o que você vai fazer, pastor? Eu falei assim: eu vou fazer o que a Bíblia me manda. Se possível, tenha paz com todos. Eu perco um bom serviço, mas não perco a amizade. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. E eu não vou fazer mais um inimigo, porque eu já tenho um monte lá no inferno. E mais um inimigo eu não quero. Então eu vou levar isso na banho-maria. Lá na frente ele vai acabar. Quando ele acabar, mantemos a amizade. E eu sempre recebo ele sempre muito bem. E aí, como é que você está? Você está me dando bolo? Ah, pastor, você sabe, está difícil arrumar profissional para fazer. Eu falei: sei, você está me enrolando. Então não, pastor. Você é um cara bacana, eu gosto de você. Eu falei: eu também gosto de você, mas você está me enrolando. E ele fica sempre brincando comigo. Vai acabar o serviço um dia, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Mas uma coisa é certa: eu obedeci a Bíblia e não arrumei mais um inimigo. Inimizade gera contenda. E a palavra de Deus diz que o iracundo gera briga, mas aquele que é paciente apazigua a luta. E se for possível, mantenha a paz com todas as pessoas. Se for possível, mantenha a paz com todos os homens. Olha agora o segundo poço que foi aberto por Isaac. Olha lá no versículo de número 2. Versículo 2. Perdão, eu acho que eu li o versículo errado. 22. 22? 21. Então cavaram outro poço. E também brigaram sobre este outro poço. E chamou o seu nome Sitná. Agora deixa eu dizer para você o que significa Sitná, porque o nome é revelador. Sitná significa ódio
e acusação. E a Bíblia me revela uma coisa muito bacana. Se eu insistir em cavar na inimizade, depois de luta, eu vou arrumar ódio, acusação, difamação. Eu acho muito interessante a palavra de Deus pelo poder que ela tem de nos revelar as coisas em detalhes que a gente não olha. O povo de Israel foi para uma cidade chamada Mara, e lá havia uma água amarga, por isso que eles se chamavam Mara. E eles começaram a tentar beber aquela água, e o povo de Israel disse: Moisés, nós não podemos beber essa água, ela é amarga, ela é ruim. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: ninguém consegue beber em poços cavados na inimizade, irmão. Tudo que você angariar na inimizade não resolve o seu problema, só aumenta o problema. O primeiro poço é luta, você vai ter luta se você cavar na inimizade. O segundo poço é acusação, você vai ficar difamado, as pessoas vão dizer que a culpa é sua, e não tem como fugir disso, porque se o crente é espiritual e ele insiste em manter a inimizade, ele realmente vai colher aquilo que o diabo quer, acusação. Estou assim por sua causa, você que começou tudo, e a gente sabe que não foi, que foi o diabo que começou tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: quando você revida e o outro revida, você revida e o outro revida, a gente não sabe quem começou esse negócio. E o diabo provoca exatamente essa situação, para que você não saiba onde é que começou esse negócio. Então, deixa eu dar um conselho para você: não cave poços na inimizade. A primeira é luta, a segunda é acusação. A terceiro poço, ele parece bom, está no verso 22. E eles cavaram outro poço e não brigaram. Oh, que bom! Se chamava Reobote, espaçoso. Deixa eu dizer para você o que significa Reobote. O nome já diz, espaçoso. Reobote significa um lugar espaçoso. Mas o interessante desse versículo é que esse versículo está ligado no 23. O 22 diz assim: cavar o terceiro poço, aonde? Em Gerar, na inimizade. E aí diz a Bíblia, o lugar era espaçoso. Aí vem o verso 23. Isaac saiu dali e foi para Berseba. Ué, olha para mim, irmão. Se o lugar estava espaçoso, resolvido o problema. Se não houve briga, está resolvido o problema. Mas aí vem a Bíblia e me revela que Isaac mudou daquele lugar. Então deixa eu dizer uma coisa para você que a Bíblia está mostrando. Não há na inimizade espaço suficiente para paz. Se você arrumar um inimigo, a sua casa fica pequena demais. Se esse inimigo for fora da sua casa, a cidade fica pequena demais. Se esse inimigo morar em BH, a cidade fica pequena para 2 inimigos. Se você morar em São Paulo, a cidade é pequena para 2 inimigos. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Quando você tem um inimigo, qualquer lugar, por mais espaçoso que esteja, é pequeno demais. E o que a Bíblia acabou de me revelar aqui é que não importa o espaço que você tenha na inimizade, a distância que você tenha do inimigo na inimizade, se é inimizade, você não terá paz. E aí o Isaac percebeu isso, falou assim: não adianta, esse lugar é espaçoso, o lugar é bom, eu vou sair daqui. E ele saiu dali e foi para um lugar chamado Berseba. Em outras palavras, Isaac cansou da inimizade. Tudo tem limite, irmãos. E Isaac, como um homem de Deus, ele cansou de estar na inimizade. Na inimizade ele cavou um poço e arrumou briga. Na outra inimizade ele cavou o poço e arrumou difamação. O terceiro poço que ele cavou na inimizade, ele achou espaço, mas toda hora ele encontrava um inimigo lá. Falei assim: aqui não é bom, não vai dar certo esse trem. E ele foi para um lugar chamado Berseba. E Berseba significa lugar do juramento. Em outras palavras, lugar da promessa. E diz a palavra de Deus que assim que ele foi para Berseba, os inimigos dele foram lá para fazer uma aliança com ele. Olha para mim, irmão. Assim que ele saiu do lugar, os inimigos foram lá e falaram assim: vamos fazer paz entre nós. Vamos brigar mais não. Os meus servos brigaram com os seus, eu não gostei disso. Um ficou pedindo perdão para o outro. Não, você me desculpa você. Não, você me desculpa. Não, me desculpa você. Quem brigou fui eu primeiro. Não, me desculpa você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você vai para a promessa, não precisa de briga. O que Isaac nos ensina é que insistir na inimizade só dá problema. E ele foi para a bênção, para a promessa de Deus, se cansou dos problemas e foi para a promessa que Deus havia feito para ele. E a iniciativa dele trouxe paz. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão.
Se Deus prometeu para você um casamento feliz, Ele virá, independente de qualquer situação que você faça. Não precisa fazer nada, espere. A palavra do Senhor diz concernente à nossa luta: essa guerra não é sua, eu pelejo. Se alguém se levanta contra você debaixo de uma promessa, que você tem uma bênção financeira, descanse no Senhor. A palavra do Senhor: nessa guerra não terei que guerrear, essa guerra é minha, deixa que eu guerreio. E a palavra de Deus diz: minha é a vingança, a mim pertence a vingança. Deixa Deus tirar a prova do 7, deixa Ele mostrar que Ele é Deus para as pessoas, você não precisa se virar. E a palavra de Deus diz o seguinte: tão somente fique na promessa. Eu prometi para você que eu vou te prosperar aqui. Isaac saiu, foi brigar com os outros, fez inimizade, arrumou luta, arrumou difamação, arrumou um lugar espaçoso, mas não dava conta de ver o inimigo naquele lugar. Quer saber de uma coisa? Vou voltar para o lugar da promessa. Ele voltou para o lugar da promessa, deixou os poços, e diz a palavra de Deus que ele foi para um lugar chamado Berseba, que significa fonte da promessa. Ele parou de cavar poço porque ele achou a fonte. Ele parou de se esforçar porque ele precisava descansar agora. Fonte você não cava, irmão, ela nasce. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Ouça a voz de Deus hoje. Deus tem promessa para nós, elas vão se cumprir. Não faça inimizades para elas se cumprir. Não tente conquistar isso na força do seu braço. Não lute para conseguir. É sua, ninguém te toma. Ela pertence a você. Não precisa brigar, não precisa fazer com que o inimigo arrume acusações contra você. Tenha paz com todos. Deixa o inimigo morrer de vergonha e ele não vai ter do que envergonhar você. Qual é a acusação que ele tem contra você se você não reage negativamente? Deixa Deus agir na sua vida. E a palavra de Deus diz que Isaac prosperou no deserto 100 vezes mais do que prosperaram os seus inimigos. Quando a gente está na promessa, só podemos viver a prosperidade. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, o que eu receberei se eu te seguir? Olha a palavra de Pedro: se eu for atrás do Senhor, ir atrás de você significa seguir você, seguir seus conselhos. A gente costuma ver um indivíduo fazendo bobagem e fala assim: fulano começou a acompanhar o ciclano lá. Não é assim que a gente fala? A gente vê o camarada fazendo a burrada lá, fulano foi seguir o fulano lá. O que eu vou ganhar seguindo você, Jesus? Foi a pergunta de Pedro. A resposta de Jesus: se você me segue, nessa vida 100 vezes mais. Confie nessa promessa. Se você faz o que Ele manda, nessa vida 100 vezes mais. Eu pergunto a você: como Jesus reagiria diante do seu problema? Ele iria revidar? Ele iria perdoar? Ele iria oferecer a segunda face? O que Jesus faria? Pois é com isso que Deus nos ensina essa noite na palavra de Isaac. Ir para a inimizade só cava poços de desgraça. Vá para a promessa que existe uma fonte inesgotável. A palavra do Senhor diz: se você crê em mim, do seu interior fluirão rios. Vai haver uma fonte dentro de você de paz, de vida, de prosperidade. Confie na promessa. Vamos ficar de pé. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei o que a palavra de Deus falou com você, mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos e confiasse na palavra de Deus.